pessoal, bom dia. Hoje eu gostaria de falar com vocês se um cristão vai ao psiquiatra. Isso é um assunto meio polêmico, assim, às vezes eu percebo. Muitas pessoas têm preconceito, né, com algumas coisas, assim. Eu acho que é um pouco por falta de sabedoria mesmo, né? Porque quando você tem um problema cardíaco, você vai no cardiologista. Quando você tem um problema no seu rim, você vai no nefrologista. Quando você tem problema nos seus ossos, você vai no ortopedista. Então, e a pessoa que tem às vezes um problema emocional, nem sempre ela consegue resolver indo na igreja e às vezes só no aconselhamento. São coisas muito importantes, mas o que as pessoas precisam entender é que nós somos corpo, alma e espírito. E quando a gente às vezes vai tratar uma doença, Deus pode curar você assim, no estralar de dedos, mas às vezes existe um tratar de Deus quando ele vai curar a pessoa de qualquer doença, inclusive da doença emocional, né? Quando eu... Teve uma época que eu comecei a ir parar no pronto atendimento direto, com dor no peito, com taquicardia. E eu ia no médico, voltava e não tinha nada. Eu achava que eu tava com alguma coisa séria no pulmão, uma pneumonia, alguma coisa, e não era nada. Aí um dia uma médica falou pra mim: você tá passando por algum problema? Tá acontecendo alguma coisa com você? Eu falei: não, não tá acontecendo nada, assim, porque quando começa a acontecer muito isso, pode ser que você esteja com algum problema de ansiedade. Aí eu falei: tá bom. Aí ela me passou um calmante fitoterápico, eu tomei. Só que eu fui piorando assim gradativamente. Até o dia que eu precisei, que eu vi que eu não tava bem mesmo e eu precisei ir no médico mesmo, psiquiatra. Aí eu fui, né? Eu lembro que quando eu fui na primeira consulta, eu entrei no banheiro, eu ajoelhei no chão, eu orei. Falei: Senhor, o Senhor sabe que eu não gostaria de estar aqui, que pra mim é muito difícil aceitar que eu tô doente desse jeito, mas eu não tô bem, eu preciso de ajuda, né? E eu sei que o Senhor tá comigo. E foi um processo bem complexo. E aí eu fui na consulta, eu lembro que a secretária era esquisita, o médico era esquisito, mas ele foi muito atencioso. Aí eu falei pra ele tudo que eu tava sentindo, fazia noites que eu não dormia direito, eu não conseguia desligar a minha cabeça, eu ficava 24 horas pensando sem parar. Assim, era uma sensação horrível, assim, aí dava taquicardia. Aí o médico me diagnosticou com transtorno de ansiedade generalizado, que é uma ansiedade anormal, né? Que você não consegue desligar, você não consegue descansar, você não consegue ter aquele momento assim, eu tô aqui agora. Não, você sempre tá pensando no futuro e você não consegue aproveitar o seu momento presente. E muitas pessoas passam por isso. No livro do Augusto Cury, que ele fala sobre a ansiedade, ele diz que não é a depressão que é o mal do século, é a ansiedade. E eu percebo, assim, que é uma linha muito fina que separa uma doença da outra. A ansiedade, a depressão, a síndrome do pânico, elas são muito ligadas, porque uma vai gerando a outra. E não é fácil, gente, passar por isso. Eu lembro que quando eu fui no médico, ele me diagnosticou, o tratamento que ele passou pra mim foi a terapia, né, ir no psicólogo e tomar o remédio controlado. Nossa, eu tive muita dificuldade, porque eu não aceitava de jeito nenhum ter que tomar remédio, né? Eu acho que até pelo próprio preconceito, né? É que nem você tá com pressão alta, o médico fala pra você que você vai ter que tomar remédio pra pressão alta, você não quer tomar remédio pra pressão alta, é a mesma coisa. Mas enfim, eu tive que tomei um tempão. Aí eu fui no psicólogo, mas eu não conseguia gostar de nenhum deles. E aí eu comecei a orar pedindo pra Deus, porque eu sabia que eu precisava de uma ajuda assim bem complexa. Eu tive um apoio muito grande na minha igreja, da minha pastora, ela é maravilhosa no aconselhamento. Eu sei que muitas coisas que eu recebi foi dela, assim, da forma como Deus a usou. E aí Deus colocou uma pessoa muito abençoada na minha vida, que é o pastor Hélio, que ele é psicanalista, e ele fez o trabalho de terapia comigo, da parte profissional mesmo, né? Eu sinto assim, que o remédio foi a parte física, né, o psiquiatra, a minha pastora foi a parte espiritual, do aconselhamento, da oração, da intercessão, e o Hélio foi a parte emocional em si, né? Na verdade, tudo ajuda todo mundo, mas esse foi o processo que eu passei. E assim,
Em outros vídeos eu vou falar mais sobre isso, né? Sobre alguns temas específicos. Aí se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, fica à vontade. Mas graças a Deus eu não tomo mais remédio. Hoje em dia eu tenho uma outra vida. Hoje em dia eu consigo viver o meu hoje. Falar pra vocês assim, existe cura plena? Existe sim. Quando a gente estiver lá na glória. Porque aqui nessa terra a gente sempre vai estar sujeito, né? E muitas vezes o nome do Senhor é glorificado, porque eu vejo isso na minha vida.